Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Um providencial problema técnico foi o grande desencadeador da completa renovação comandada pelo arquiteto João Luiz Link na área social dessa charmosa residência. Um projeto que você pode conferir nas páginas do Elite Design 8 e agora também no Transit Arquitetura. Fique com a matéria. Bom, quem já conferiu o trabalho do arquiteto João Luiz Link nas páginas do Elite Design, agora vai ter o prazer de conferir aqui no Transit o trabalho que ele publicou na 8ª edição do anuário. Bom, João Luiz, esse trabalho começou de uma maneira discreta, tímida, como apenas uma reforma, uma manutenção na casa e se tornou um projeto maior, algo que realmente interferiu no dia a dia da família. Eu queria então que tu contasse pra gente um pouquinho dessa história. Bom, Larissa, começou com praticamente uma manutenção num jardim interno da casa, onde existe uma infiltração crônica em função de um muro de arrimo muito alto, que é a divisa com o terreno ao lado, e que é uma situação de solução difícil, né? Então o cliente me chamou para olhar esse problema e ver quais eram as possibilidades de solução para ele, juntamente com a mudança de uma cobertura na parte de lavanderia que fica contígua a esse jardim interno, né? Então esse foi o primeiro contato, foi o começo do trabalho, né, que acabou se desenvolvendo para o restante da área social posteriormente, né? E qual foi a solução proposta para esse problema em si? Bom, como essa infiltração era uma infiltração crônica, né, de um muro de arrimo bastante alto, que seria difícil de impermeabilizar, isso acabaria se deslocando para um outro lugar, enfim. A solução foi tirar partido dessa situação e, em função de ser um jardim interno de uma residência de condomínio e um jardim compacto, né, um espaço pequeno, a ideia foi trabalhar com uma parede verde, com um revestimento de vegetação, justamente nessa parede, nesse muro de divisa, que é o muro onde existe essa infiltração. Então, por trás desse jardim vertical, está o muro, né, onde tem um problema de infiltração. Então, a infiltração, ela, em alguma medida, continua acontecendo, só que agora ela não incomoda mais, porque traz um certo microclima de umidade, favorecendo as plantas, que são plantas mais de lugar de sombra, que estão numa estrutura que elas são mantidas com irrigação, né, constante através de um sistema de irrigação que está implantado ali, e por trás dessa vegetação está um muro lá com sua infiltração, que agora não incomoda aos nossos olhos, né? E o jardim ficou valorizado. Também foi uma maneira de conseguir otimizar o espaço com vegetação e ainda ter a área mais bem aproveitada com outros elementos, mobiliário, outras peças, né, para a ambientação desse jardim interno. Até porque esse jardim interno acaba sendo uma extensão da churrasqueira, ao manter as portas abertas, tem essa ligação com a área externa. Uhum. Esse jardim, ele faz a ligação entre onde é a lavanderia e a parte social. Então, ele faz uma ligação entre a parte de serviço e a parte social da casa. Ele é exatamente um pequeno pátio interno da residência, né? Então, as paredes foram trabalhadas com cores específicas para dar esse clima de churrasqueira, de jardim, de rua, transformando esse jardim basicamente numa extensão da área social, mais do que um pátio interno para a área de serviço. E é interessante quando um dos pontos de partida é justamente a história que a família já carrega, os móveis que ela traz, né, de outras decorações, enfim. Então, o arquiteto saber aproveitar isso e manter essa referência é importante também, né, essa relação entre o cliente e o profissional. Exatamente, foi justamente uma situação em que algumas peças existentes eram peças que os clientes já tinham escolhido em outro momento, gostavam, queriam manter.
A casa tem uma personalidade, tem um estilo arquitetônico bastante marcante. Ela é uma casa com um tabuão no piso da área social, ela tem uma estrutura de guarda-corpo de ferro na escada, que são características da arquitetura da casa que foram mantidas, e a ideia era fazer uma intervenção sem uma grande obra, né, mas que desse ao espaço uma configuração mais atual, desse um ar mais moderno, mais contemporâneo para este ambiente social. É uma sala social para receber amigos, para jantares, e está ligada com a parte de churrasqueira, né? Foi esse o caminho do projeto, né? Falando da área do jantar, qual foi a tua proposta, então, para o melhor aproveitamento desse espaço? Bom, o jantar, algumas peças, a mesa e alguns móveis, foram utilizados os móveis que já eram dos clientes, que eles já tinham, que eram móveis legais, que eu achei que eles gostariam de mantê-los, e eu achei que valia muito a pena, porque eram móveis que tinham um desenho bom e um bom aproveitamento, né? Mas eles precisavam de mais espaço para guardar efetivamente a louça, né? Então, eu fiz uma modificação no layout, a posição em que os móveis passaram a ser utilizados foi diferente da original que existia nesse espaço, e foi criado um painel que dá a ideia de um revestimento de parede, como se fosse uma parede de marcenaria, né? E esse painel, na verdade, ele oculta um closet de louças, né? Então, os 2 volumes desse painel, na verdade, são portas onde cria-se um espaço para guardar toda a parte de louça que dá apoio ao jantar. A área de estar, diferentemente dos projetos que a gente tem visto, não tem televisor e foi realmente detalhada por ti, né? Qual foi a tua proposta para, então, conseguir aproveitar bem esse espaço? Realmente essa é uma característica, é uma sala social, é uma sala que não tem TV, é uma coisa que modifica um pouco as configurações tradicionais hoje, que a gente vê sempre a TV como o centro, né, dos ambientes. Nesse caso é uma sala realmente para a gente sentar e conversar com os amigos e não se concentrar na TV. Eles têm outro espaço também bastante interessante para essa parte de TV e estar íntimo e home theater. E a parte da sala, então, é uma sala mais social, ela é uma sala para receber os amigos mesmo, né? A sala principal da casa, é o acesso principal da casa, né? E aí, uma dos desafios nessa parte do projeto é que alguns elementos da arquitetura da casa, eles limitavam esse espaço para que o layout tivesse um bom aproveitamento, para que essa sala, já que não tem TV, ela realmente tivesse um sofá com dimensões mais generosas, né? Poltronas largas e tal. Então, isso foi um trabalho assim de calcular as medidas na planta, de pensar muito, de procurar os móveis que se encaixassem dentro deste layout, sem comprometer o resultado final que estava sendo esperado, né? Então, a gente colocou esse sofá, que é um sofá amplo, né, mas não tem uma profundidade muito grande para permitir as 2 poltronas nas extremidades. E algumas peças foram aproveitadas já do acervo da cliente, e foi feita toda uma marcenaria em laca branca para fazer a complementação desse espaço, né? E também fazer uma divisória ou uma espécie de setorização entre jantar e estar, sem criar um elemento rígido, né? Com um elemento vazado, que é uma estante vazada para objetos de decoração, que também traz essa linguagem mais contemporânea que estava sendo buscada no projeto. A ambientação predominantemente neutra, em tons terrosos, algumas peças de destaque, como obras de arte, peças de design consagrado. A gente usou uma poltrona que faz um recanto de leitura, onde tem um móvel que também tem uma função de solucionar uma questão estética, né? A gente tem, depois desse espaço, uma circulação que a gente queria que ela ficasse menos evidente, então ficou uma estante com módulos para livros e ao lado uma poltrona, e a gente usou a gôndola, que é uma poltrona que
que eu gosto bastante, acho que ela ficou bem interessante ali, e uma poltrona que encaixou no espaço que a gente tinha disponível, né? Que era um espaço de um difícil aproveitamento, tinha que ser uma poltrona não muito grande, mas também tinha que ser uma poltrona que tivesse um certo destaque, porque estava numa área bastante nobre do espaço, da sala, né? As coisas foram sendo linkadas, né? Então a poltrona tem tons de azul que se repete no tapete, né? Que é um tapete oriental, e que são cores também que se encontram no quadro que está atrás do sofá, que foi uma obra concebida para este espaço, né? Então ela foi planejada dentro desse contexto, né? O artista, ele trabalhou com uma linguagem e com as cores que faz parte do trabalho dele, né? Então, na busca desta obra, a gente também foi direcionando e buscando aquele profissional que tivesse no seu trabalho uma linguagem que se adequasse com a ideia do projeto, com as cores que estavam sendo buscadas. Então, esses foram os toques pontuais de cor para dar um pouco mais de vida ao projeto, que basicamente tem tons sóbrios, né? E ficou muito elegante. João, o projeto certamente é um sucesso. Eu queria então saber um pouquinho sobre o Elite Design. A parceria entre profissional e anuário, como é que tem sido? Já são 6 participações, quem sabe agora a 7ª no final do ano. Um profissional 6 estrelas, como é que é essa relação? Como é que tem sido para te participar do anuário? O anuário eu considero a melhor publicação que nós temos no estado hoje na área de arquitetura, né? E esse foi um dos projetos que eu tive o prazer de apresentar nessa edição, minha 6ª participação no Elite. Sem dúvida, vou continuar fazendo essa parceria porque ela é bastante importante e traz para nós profissionais assim, um retorno muito interessante em todos os sentidos, né? E com certeza para o Elite também é muito importante ter nomes como o teu, fazendo parte então das referências do estado. Obrigado. Eu que te agradeço, parabéns e muito obrigada. Obrigado, Larissa. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design.